Glória a Deus! Que bom que você está por aqui e eu espero que o Senhor Jesus fale ao seu coração através do Comentando a Palavra de hoje. Meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e eu tenho a alegria de dividir com você aquilo que eu recebi do Senhor a partir da leitura do livro de Colossenses. Nesta sessão, estarei dividindo com você a segunda parte deste capítulo 2, que vai ser do versículo 10 até o final deste capítulo, que é o versículo 23. Se você puder, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, acompanhe-nos nas mídias, porque nós temos um grande material e nós contamos em ser úteis na sua vida e no seu relacionamento espiritual com Deus. Vamos orar e consagrar esse tempo ao Senhor? Amém? Pai, eu quero entregar ao Senhor a vida de cada um que está conosco nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, o horário que for assistido este vídeo. Que o Senhor fale ao coração e que Deus, a Tua palavra viva e eficaz, possa fazer diferença na vida do Teu filho e da Tua filha. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 2, verso 10, eu vou ler até o verso 23, está escrito: E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar tal prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a esse mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Como vimos na semana passada, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para tentar impedir que a heresia que havia na igreja dos Colossenses, ela se desenvolvesse, ela crescesse, ela se multiplicasse. E a heresia consistia em falar algumas coisas equivocadas e erradas. E uma delas era a questão do sincretismo religioso, o qual também estava o judaísmo. Então, aqueles que se converteram a Cristo abandonaram a proposta de festas judaicas, abandonaram a proposta do sábado, da celebração das luas novas. Por quê? Porque encontraram Cristo, que já é aquele que tornou tudo isso obsoleto e porque nele se encontra a realidade. Isto tudo eram sombras de Cristo e Cristo veio, acabou, veio a luz. Eu não preciso mais caminhar longe de Cristo nas sombras. Eu tenho uma luz que é Cristo. Agora eu posso caminhar por Cristo. Então veja, quando o apóstolo Paulo escreve para os Colossenses, ele fala: olha, tomem cuidado, porque vocês foram marcados por Cristo. É o que diz o versículo 11. Ele diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Circuncisão era uma marca que representava uma aliança. Ou seja,
diante daquilo que um pai fazia no filho, estava dizendo, olha, esse filho, ele tem uma marca, uma aliança com Deus. E aí então a igreja de Colossos pegava essas coisas que os homens faziam, esses aspectos de uma religiosidade, e achavam que isso aperfeiçoava, achava que isso de alguma forma aproximava de Deus. Então o apóstolo Paulo fala, não se deixem circuncidar por homens, você já tem a marca de Cristo. Não entra nessa de que você tem que fazer o que uma pessoa diz que você tem que fazer. Cuidado, você tem Cristo, você precisa fazer o que Cristo te manda fazer. Cristo lhe manda ser santo, Cristo lhe manda obedecer à palavra, conhecer e obedecer à palavra, Cristo lhe orienta a pregar o evangelho. Os homens, com as suas culturas e com a sua tradição e com o seu contexto filosófico dentro da heresia que havia impregnado a igreja de Colossos, os homens criavam situações religiosas. E Paulo diz, vocês não precisam obedecer isso. Essas pessoas, elas contam as vantagens, contam como tiveram um relacionamento com o sobrenatural, como tiveram um relacionamento com anjos, como tiveram visões. Elas são orgulhosas, elas são vaidosas. Elas querem se autovalorizar por aquilo que supostamente receberam do mundo espiritual. Vigia, varão. Então essa era a mensagem do apóstolo Paulo. O seu relacionamento deve ser com Cristo. E no versículo 16, ele é muito claro. Paulo diz assim, portanto não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem, bebem ou com relação a alguma festa religiosa. Não permite que ninguém te julgue. Você tem a marca de Cristo. Por quê? Porque o povo da igreja, alguns hereges, alguns que misturavam uma filosofia baseada em argumentos filosóficos, baseados em conhecimento humano, diziam para as pessoas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e queriam determinar uma série de regras. E o apóstolo Paulo fala, olha, se você não cumprir as regras que todo mundo te coloca, ninguém tem direito de te julgar. O único que tem direito de te julgar é o juiz de toda a terra. Está em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Esse juiz de toda a terra é que tem o direito de julgar você, mais ninguém. E esse juiz de toda a terra te absolve e diz que você está livre porque ele te perdoou de todos os pecados. Então veja, hoje, passaram-se anos depois que Paulo escreveu para a igreja de Colossos e ainda existem pessoas que querem impor regras religiosas com uma pretensa valorização de uma santidade. Quem é santo é quem ama o Senhor. E quem ama o Senhor vai abandonar o pecado. O pecado não é algo que a gente não deve cometer porque somos obrigados. O pecado é algo que não devemos cometer porque não queremos desagradar a quem nós amamos. Não queremos desagradar a Deus. E se você não se submete a regras feitas por homens com uma pretensa ação religiosa, leia esse texto com carinho, examine esse texto cuidadosamente, porque de fato a realidade está em Cristo. E o apóstolo Paulo diz, não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade te escravize com o orgulho que eles têm. Que o Senhor fale ao seu coração e que você viva o evangelho verdadeiro, de fazer morrer a sua natureza carnal, fazer despojar-se dos interesses da sua carne, idolatria, orgias, relações sexuais ilícitas, mentiras, falsidade. Há uma relação de obras da carne às quais você deve se ver livre, mas entenda que isso venha a partir de um amor profundo que você tem pelo Senhor, que isso venha através de uma liberação de Cristo através da sua palavra e que você nunca ache que você vai conseguir alcançar isso por seus próprios esforços, porque obedece a determinadas regras. Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para que você seja livre. Morreram com Cristo. Verso 20. Então, vivam nele. Vocês pertencem a ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração. Se você gostou e pode, ajude-nos com o seu like. Envie o link deste vídeo para outras pessoas. Também quero te convidar a participar conosco da sala de oração. Toda quarta-feira, um culto, uma programação feita por jovens, onde se lê a palavra, se ora a palavra e se canta a palavra. Realmente é uma experiência significativa e eu convido você a estar conosco toda quarta-feira, 19h30, online pelo YouTube ou presencial no Ministério Palavra da Verdade. Se você ainda não é inscrito,
inscreva-se em nosso canal e que Deus continue abençoando a sua vida. Mais uma vez eu agradeço, ao pessoal da equipe de mídia, ao filho de Francisco, também conhecido como Júlio, que Deus abençoe você, a todos vocês que estão conosco. Ore e colabore para que a palavra de Deus possa ser divulgada e que todas as heresias caiam por terra e que o espírito de religiosidade, ele deixe a sua vida e que você viva o evangelho proclamado por Cristo através da sua palavra. Deus abençoe, um abraço, até quinta-feira que vem com outro episódio, agora capítulo 3 de Colossenses. Até lá!